Bom dia a todas. Iniciamos o nosso painel hoje com a nossa conselheira federal, doutora Daniela Campos Libório, que é mestra e doutora pela PUC São Paulo e pós-doutora pela Universidade de Sevilha. Daniela, ela participou de um dos momentos mais marcantes na história da advocacia, que foi a instituição do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e raça, dentro das câmaras e dos tribunais de ética do sistema da OAB. É importante nós lembrarmos que tudo isso é possível, Dani, quando nós ocupamos esses espaços. Esses espaços, eles são transformados a partir do momento que nós acessamos. E ainda quando acessamos, nós precisamos estar sempre muito irmanadas para que tudo isso funcione. Eu me lembro que esse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, ele veio de uma ideia do próprio Conselho Nacional de Justiça, que foi uma recomendação, e os juízes e desembargadores falavam assim, aqui a gente não aplica. Passou a ser uma resolução, e nós, enquanto advogados, nós temos que cobrar isso diuturnamente, inclusive com anotação no prontuário desses juízes e desembargadores. E nós tivemos um grande ganho, que foi a instituição do assédio e discriminação como infração ética dentro dos nossos tribunais de ética e disciplina. Porém, como um direito material, ele tem que ser processado. E processo, e gênero e raça também são obstáculos para acesso e entrega de justiça. Então, nós tínhamos esses assédios, porém, nós não tínhamos como fazer isso dar certo processualmente. Daí a necessidade de instituir um protocolo para que essas infrações fossem apuradas de uma forma correta. Eu me lembro também, Dani, que na Conferência Nacional da Mulher Advogada, eu falei sobre o assédio e propus que constasse na carta a instituição e a estruturação dos tribunais para que julgasse, para dar efetividade a esse direito. Então, quando nós pensamos em protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, nós pensamos em instrumentos efetivos para que a gente garanta o fim ou a mitigação do assédio e a discriminação, que é um assunto de extrema importância para nós, mulheres, quando nós pensamos na advocacia como trabalho decente, sem discriminação e sem assédio. E a Dani, ela participou de todo esse momento de uma forma muito efetiva e trouxe para nós, enquanto advocacia brasileira, dias com mais esperança, de uma advocacia, de um trabalho, de uma vida que a gente possa se realizar com plenitude. E é por isso, Dani, que fica aqui a minha gratidão. Eu acho que o seu currículo Lattes dispensa apresentação, se eu não me falar por si, e acredito que as mulheres têm muito o que ouvir de você sobre tudo isso. Obrigada. Obrigada, querida Dione. Para mim é um motivo de muita alegria e muita honra estar aqui essa manhã com a Isa, a presidente Patrícia, com todas as demais, com também nosso querido Álvaro aqui presente. E eu trouxe as telas para vocês entenderem quais são essas normativas. Isso aqui não é um momento de capacitação, então não vou ficar miúde tecnicamente, mas é para vocês terem contato com o material que foi aprovado efetivamente, né? E antes de eu passar na parte normativa propriamente dita, é importante, nessa situação toda de construção que nós estamos conversando, entender os cenários, que não são só obstáculos, mas são cenários naturais de política. As mulheres não estão habituadas historicamente ao ambiente político como estão os homens. Então, muitas vezes, aquilo que é um ambiente político para eles muito natural, para nós nos parece muito opressivo e muito desconfortável. Não estou dizendo que o ambiente político deve ser desta forma, mas assim é. Todo o jogo, toda a costura, os embates, as conversas, não é? Que devem haver com relação a isso. Então, aquilo que muitas vezes nos salta aos olhos, como, por exemplo, ter a normativa na perspectiva de gênero para os tribunais de ética, que nos salta aos olhos que isso precisa ser corrigido, isto não é natural de ser enxergado pelo colegiado.
Então, há que haver um processo de construção desse conhecimento, e as técnicas de construção desse conhecimento político nos exige, né, uma capacidade que muitas vezes nós não tínhamos. Eu estou dizendo isso porque este é um momento, mas haverá outros tantos, não é, com outros aperfeiçoamentos. Isso aqui não é ponto final, isso aqui é vírgula, né? E esse processo de construção ele deve ser permanente, e ainda mais agora com as minhas queridas que vão aí estar com certeza na próxima jornada lá no Conselho Federal, e que tem todo já esse talento nesse enfrentamento político. Então, o Conselho Pleno, o plenário do Conselho Federal, ele é composto por todas as seccionais, com as realidades as mais distintas, sejam de advogados ou advogadas que muitas vezes nem se percebem nessa situação de assédio, ou que se sentem assediadas, mas não se sentem fortes o suficiente para dizer sobre isso na sua própria bancada. Vi isso inúmeras vezes. Colegas conselheiras federais que se socorriam a mim durante uma determinada pauta, dizendo: Daniela, por favor, assuma essa situação, porque eu não posso falar isso na minha bancada, porque senão eu vou ter problemas. Então, isso também acontece lá. Percebe? Então, é por isso que eu digo, é uma vírgula, é um enfrentamento. E como foi dito antes de mim, não é? Além da identificação, como a pesquisa da Soraya traz brilhantemente, narrada pela presidente Patrícia, então, a constatação dessa apuração dentro da classe da advocacia. Então, a advocacia pratica assédio internamente, moral, sexual e discriminatório. Isso ficou constatado de forma legislativa, o que é um grande ganho, mas como dar efetividade? Então, aqui é a parte instrumental, e depois disso, o que precisa vir depois disso? As seccionais implementarem, porque isso é norma federal. Então, cada seccional precisa absorver isso e dizer como vai regulamentar e atuar dentro dos seus processos seccionais, e nós precisamos ter capacitação da advocacia e dos funcionários para fazer a implementação. Então, nós temos ainda um caminho mesmo diante dessa situação. Vamos ver, então, o que foi aprovado. Vou ficar de pé para ficar mais fácil da gente caminhar. Eu vou, acho que aqui, então, né? Isso. Muito bem. Então, foi aprovada essa lei o ano passado, e é a partir dela que nós vamos dar essa sequência com relação a isso, né? Então, no Código, no Estatuto da Advocacia, a Constituição, infração disciplinar, praticar assédio moral, sexual e discriminação. Então, como é que isso se implementa? É sobre isso que nós vamos tratar. O processo chega para mim, eu sou designada relatora, 5 conselheiras federais iniciam esse projeto, logo depois dessa aprovação, fizeram ali uma proposta, conversei e pactuei com elas, as chamei, porque entendi que deveria haver alguns ajustes. Então, foi um trabalho muito, muito importante, porque nenhum dos lados, e aí começa até os assédios morais, que muitas vezes é do mesmo gênero, eu achar, tem erros, volte, né? Tem erros, não acho que é desta forma, né? E trazer um impeditivo, ou elas, do lado delas, dizerem: nosso projeto é assim, tem que caminhar desta forma. Então, na medida que recebi e achei que poderia contribuir no texto, as chamei, conversamos, elaboramos, elas entenderam e concordaram com as minhas alterações. Então, construímos juntas as 5 proponentes, mais a minha relatoria, para poder seguir com relação a isso. Então, o que nós, então, aprovamos numa única sessão do Conselho, que foi em agosto, uma reunião intensa, porque tinha lá a demonstração do prédio queimado, tinham bombeiros, várias homenagens, e ficamos ali para depois do almoço. Começou às 16h para fazer análise de pronto com o Conselho. Então, a gente precisava de quórum, interesse, engajamento, majoritariamente masculino, né? Para ler, opinarem e aprovar.
Então, estrategicamente, eu fiz uma proposta em 3 partes ao presidente Beto Simonetti, que acatou como relatora, né, na minha relatoria, a estratégia. Então, isso também faz parte desse conhecimento. Fazer a aprovação da alteração aqui com relação à resolução, que ela é muito objetiva e específica. Depois, eu fiz a proposta da abertura de um novo procedimento, porque não tinha a verificação da racialidade, de PCDs, de diversidade, e isso, para mim, era também fundamental. Então, eu pedi também a aprovação de abertura de novo procedimento para encaminhar para as comissões e outras tantas que se sentissem representadas para fazer essa análise e eventual acréscimo posterior, que foi aprovada a abertura desses novos procedimentos. E aí fizemos também a aprovação do provimento, e aí saímos de lá às 20h com estas aprovações, acatando, inclusive, acréscimos de crase no detalhamento que se seguiu. Bom, então aqui, né, advogado ou advogada deve atuar com perspectiva interseccional de gênero e raça em todas as etapas do procedimento judicial, administrativo e disciplinar, afastando estereótipos, preconceitos, problemas estruturais que possam causar indevido desequilíbrio na relação entre sujeitos. Ou seja, é a atuação da advocacia, não importa onde este foco deve haver. Por isso, a obrigatoriedade e a necessidade da capacitação, da compreensão do que vem a ser, né? Seja para a pessoa se purificar, deixar o coração menos peludo e conseguir, né, atuar de forma desembaraçada, sem olhar dessa forma, seja também aquela pessoa que se recebe nesse ataque, ter coragem, né, de avançar e dizer, não, aqui não é sobre direito, aqui é sobre assédio, e nós não vamos seguir desta forma, né? Então, e chamar, muitas vezes, aí, prerrogativas, que vai ter que ser envolvida com isto, né, quando também essa parte acontecer. Muito bem. Os procedimentos, no artigo 55A, que foi o outro inserido, os procedimentos da OAB deverão observar a tramitação e o julgamento com perspectiva de gênero e raça, a ser reconhecida de ofício, ou por solicitação da parte interessada. Quem é a parte interessada? Não faz diferença quem é a parte interessada. Veja como é ampla a aprovação dessa perspectiva. Parágrafo único, o Conselho Federal da OAB regulamentará em provimento disposto no caput, e já aprovamos também o provimento. O que eu quero dizer para vocês sobre isso é isso. Por que precisa ter a capacitação da advocacia que integra o TED? Porque se olhar no processo e perceber que durante aquele processo está havendo, não é, uma atuação ali com um perfil discriminatório ou de assédio, pode de ofício fazer essa declaração e abrir um procedimento específico. Então, essa é a observação. Pode ter procedimento próprio iniciado por causa de um judicial e que se começa um processo no TED porque se verificou assédio ou discriminação, ou pode ter lá no TED um determinado encaminhamento em que está se praticando assédio ou discriminação dentro do TED por uma das partes, por exemplo, e ali se desdobra um processo específico, incidentalmente, para se abrir um processo de assédio ou discriminação. Então, veja que ele é amplo, ele pode ter início por si, por causa de um ato externo, ou, na verdade, até um desdobramento de um procedimento que já esteja lá por outras questões. Então, eu acho isso muito interessante, porque ele fica nessa leitura ampliativa e por qualquer um que possa se sentir interessado ou também de ofício, não é? E no artigo 71, que foi a outra inserção normativa, inciso 7º, em conjunto com o Conselho Federal e o Comitê de Acompanhamento e Capacitação sobre Julgamento com Perspectiva de Gênero e Raça, organizar, promover e desenvolver cursos, palestras, seminários, discussões a respeito do julgamento com perspectiva de gênero e raça, visando a formação da consciência de julgadores, conselheiros, servidores, membros para afastar os estereótipos, preconceitos, problemas estruturais que possam causar indevido desequilíbrio na relação entre os sujeitos. Então, já ficou previsto a criação deste comitê, e aí no provimento nós vamos ver como é a composição desse comitê. Tudo isso teve muito debate, né, gente? Vamos dizer, cada letrinha teve debate aí, né? Como eu falei, até crases e vírgulas nós verificamos naquele momento.
Enfim, mas a questão é justamente ter também esse comitê permanente para poder dar efetividade. Então, já foi previsto também lá no sistema federal. O que as seccionais precisam fazer é trazer para si, né, fazer a sua regulamentação e criar isto que nós estamos conversando aqui hoje, que é justamente poder fazer a capacitação, qual é esse protocolo, como é que a seccional de São Paulo vai fazer esse enfrentamento e internalizar nos seus TEDs a efetividade dessa norma. Também esclareço, vamos pensar que uma seccional não fez nada disso, não está fazendo sua lição de casa. Acho que tudo isso é mimimi. O que vai acontecer? O processo do TED vai, quando chegar no Conselho Federal, esse recorte vai ser feito. Entendeu? E vai ser feito, e, em sendo feito, pode ter todas as consequências, inclusive nulidade de julgamentos anteriores, se percebeu que essa situação trouxe um desequilíbrio de partes, né, não houve a mesma leitura, isso pode, inclusive, anular a decisão e fazer o retorno, ou, eventualmente, fazer uma decisão que suplante aquela que foi feita de maneira deformada, aquilo que está trazendo. Então, mesmo que a seccional seja resistente a isto, o que se pode exigir é que no Conselho Federal, ao chegar o processo lá, já se verifique. E o que é importante, o efeito de tudo isso aprovado é de efeito imediato. Inclusive com os processos em trâmite, que foi outra quedinha de braço, mas conseguimos colocar lá que, inclusive, os processos em trâmite. Não é, então, daqui para frente. Porque sabemos que, muitas vezes, esses processos duram meses, duram anos. Então, quando é que ia ter efetividade real? Então, não, na verdade, não. A partir da data da aprovação, na verdade, da publicação, que se seguiu alguns dias depois, podemos dizer que hoje, na data de hoje, isso já está em plena eficácia, esperando para ser utilizado. Então, mesmo os processos que estão lá no Conselho Federal do TED, eles já têm que estar sendo lidos com esse recorte, e as seccionais que já estiverem implementando já fazem isso desde a sua base, fazendo esse sistema rodar. Tá bom? E aqui, então, um novo provimento. Aí é que eu falei do novo procedimento que eu pedi a situação, novos procedimentos, e o presidente acolheu, acatou. Então, é a se acompanhar se isso efetivamente foi feito. Então, acho que isso é importante para todas as comissões e pessoas interessadas, para a Comissão de Igualdade, para a Comissão de Diversidade, e outras que se sentam legitimadas com o objetivo de se pronunciarem sobre as aprovações e, caso entendam necessário e oportuno, façam encaminhamento próprio. Porque lá na aprovação normativa está que é o combate a assédio moral, sexual e discriminação. Então, portanto, isto pode ter uma perspectiva ampliativa, e aí qualquer parte lá, presidente de comissão ou conselheiro, conselheira federal, que sinta que há uma contribuição, pode pedir esse encaminhamento. Deixa eu tomar uma aguinha. Bom, sigamos. E aí o provimento, ele é bem extenso, eu não vou ficar lendo letra a letra, ele já está disponibilizado, né? Provimento 228 de 24, que regulamenta esses artigos que eu acabei de citar para vocês, não é? E que já está lá aprovado. Então, ele já resume um pouco o que eu falei anteriormente, ele já traz, né? Aqui já traz, a gente foi pensando justamente como é que vai fazendo a efetivação, trazendo conceitos e trazendo os processos de gestão. Então, aqui, o conceito, né? Então, perspectiva de gênero, atividades, órgãos, então, a quem se destina, avaliar fatos, elementos de informação. Então, como é que é feito? Fatos, elementos de informação, provas trazidas no curso do processo, buscando identificar e desconstruir as desigualdades e assimetrias de gênero, não é? Reconhecida a necessidade dessa aplicação, então aqui já vai o step by step, percebe? Então, aqui verifica. Então, algum julgador lá pode falar, eu acho que aqui está tendo uma questão. Então vamos coletar aqui ao lado essas provas, esses fatos, vamos verificar como é que estão essas situações, e se então aqueles julgadores ou a parte interessada vai colecionar justamente esses elementos para ver se efetivamente vai ser declarada
o julgamento, não só na perspectiva de gênero e raça, mas também se está tendo essa infração ética. Então, reconhecida essa necessidade, então vai ter tramitação prioritária. Então, fala, opa, aqui tem um sinal, às vezes não está configurado ainda, que houve, mas aqui está precisando ter um olhar. Então, tem uma situação prévia aqui, a declaração da infração ética. Então, aqui, ó, eu estou achando que nesse processo está surgindo um desequilíbrio. Mas elas são aviltantes, elas são humilhantes. Então, não está se fazendo revel, meu querido? Então, a gente já nomeia um ad hoc aqui para você, e nós vamos tocar, depois, se você quiser assumir aí com o seu procurador, você faça. Né? Então, isso é uma forma de não ter elementos protelatórios ou evasivos para esvaziar a situação. Deferida a tramitação do processo na perspectiva, a Comissão da Mulher Advogada será oficiada para indicar membro que poderá acompanhar, na condição de amicus curiae, todos os atos processuais, presenciais ou virtuais, resguardados o sigilo, quando necessário. Relatoria de ofício a requerimento da parte interessada, verificando a medida se revela necessária, poderá indicar assistência psicológica gratuita à mulher, mediante convênio firmado da OAB com instituições especializadas, e aí, claro, que vai também das caixas de assistência, que muitas vezes já estão avançando nessa situação da saúde mental, da saúde emocional, então também pode ter um braço importante sobre isso. Os processos com tramitação, nessa perspectiva, sendo revel a advogada representada, deverá ser designada defensoria dativa preferencialmente com atuação profissional na perspectiva de gênero. Em se tratando da ausência do procurador da parte representante ofendida, deverá ser designado acompanhamento nos dispostos do parágrafo 2º do artigo 3º, que é aquele lá, do ad hoc, do provimento, se assim requerido, preferencialmente com a indicação de membro com atuação na perspectiva de gênero. Então, veja como vai ser fundamental ter as capacitações, ter os cursos, as formações da perspectiva de gênero, do sistema OAB, porque a ideia é fazer uma mola transformadora e que a advocacia depure mais, não é, o seu grau de atuação nessa perspectiva de gênero e raça. Os membros de órgãos julgadores da OAB poderão se valer de marcos normativos precedentes nacionais ou internacionais, por exemplo, as OITs da vida, não é? As recomendações internacionais. Então, a OAB pode importar essas normas reconhecidas, na qual o Brasil seja signatário, para trazer de parâmetro, muitas vezes, na construção de determinados processos que aconteçam em caso. Né? Assim como recomendações, opiniões consultivas, observações gerais emitidas por organismos regionais e internacionais que se relacionem com esse tema. Diretrizes tratadas no contexto do julgamento devem ser igualmente aplicadas em consideração a todos os tipos de preconceito e discriminação. Aí nós abrimos. Então, quando for declarado gênero, também pode ser feito já o recorte racial, idade, classe, etnia, diversidade ou outras características. Então, não é uma leitura taxativa, ela é ampliativa. Então, nós pegamos a partir da leitura da perspectiva de gênero e fazer com que isso possa se agregar outros recortes que podem, inclusive, agravar aquela situação. Né? Então, com relação a gênero, no caso desse provimento, por isso, disse ao presidente Beto que precisava abrir novos procedimentos para encaminhar para as diversas comissões que possam entender que, eventualmente, um aperfeiçoamento nessa normativa precise acontecer. Né? Então, e por isso que eu falo, isso é um refinamento que precisamos acontecer. Mas, naquele processo que já foi colocado o carimbo da perspectiva de julgamento de gênero, pode ainda ter outros recortes. Não vai estar sendo tolhido, excluído. Não, aqui é só gênero. Não, eventualmente um TED que fala assim, não, aqui é só sobre gênero, estas coisas não estão previstas. Não, estão previstas. Ela não é só de gênero, como ela é de idade, um etarismo, porque não pode ser causada. A senhora já devia estar fazendo crochê com seus netinhos, você não devia estar aqui, por exemplo, né? Alguma coisa assim. E aí, bebê, você já saiu das fraldas? E assim sucessivamente, essas frases gentis que a gente ouve por aí. Não é? Enfim, então, não. Nesse daqui pode já ter a somatória, leitura ampliativa, tá bem? Ou outras características.
A jurisprudência relacionada a julgamentos de processos administrativos que dizem respeito ao tema deste provimento deverá ser sistematizada, cabendo à relatoria incluir, olha aí, na ementa do acórdão o termo julgamento segundo a perspectiva de gênero, para que a gente possa localizar o que está sendo de forma quantitativa e qualitativa, porque senão se perde no sistema. Se a gente não consegue localizar, a gente sabe muito bem o que pode acontecer com uma ementa mal feita ou feita, né, de forma indutiva. A gente não acha nunca mais aquele voto primoroso que ia salvar a nossa vida. E aqui a criação do comitê já está no provimento, aquele que vai fazer, né? Então, aqui, acompanhamento, que vai ser feito, aí conseguimos colocar majoritariamente feminina, vinculada à diretoria do Conselho Federal, já direto e que vai ter os seguintes membros, são por ordem de nomeação. Alguns, então, secretário-geral adjunto do Conselho Federal, que vai presidir, 5 conselheiros ou conselheiras federais, um de cada região do país, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, um representante do Colégio de Presidentes, um representante do Colégio de Presidentes do Tribunal de Ética, um representante do Colégio de Corregedores, um representante do Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia, a Ouvidora Nacional da Mulher Advogada. Então, o que tem que ser feito nessa conta? Majoritariamente feminina. Vão ser 5 homens os representantes, conselheiros federais? Então, eu vou ter que fazer essa conta para que fique majoritariamente feminino esse comitê, permanentemente. Não é uma conta difícil. Advogados conseguem. O comitê se reunirá periodicamente para acompanhar o cumprimento, ou seja, da efetividade. Então, quer dizer, ele tem que tomar iniciativas. Ele não é mediante provocação, esse comitê. Tá? Não, eu tenho que ficar aqui esperando. Não apareceu nada. Não, está tranquilo, ninguém me perguntou nada. Não, não é sobre isto. É literalmente acompanhamento e fiscalização. Como é que está? Tem que acompanhar. Pede relatoria lá para o TED lá do Conselho Federal. Quantos processos vocês já carimbaram? Não houve algum? Houve indeferimentos? Como é que está esse acompanhamento? Como é que estão as ementas? Fizeram o curso aí de capacitação para os servidores, para todo mundo que está no TED? Então, ele é um comitê de iniciativas. E, claro, que pode também ser buscado para algum aperfeiçoamento, mas ele tem uma pauta para poder cumprir. O comitê se reunirá, que já falei, compete ao comitê a elaboração de cartilhas, materiais, inclusive que contenham um compêndio da jurisprudência sobre o assunto. Então, que pode sair a cada ano, 2 anos, 3 anos, mas acho que não deve sair mais do que 3 anos, que seria, por exemplo, o prazo de uma gestão. Acho que toda gestão vai precisar sair uma cartilha nova, atualizada, um compêndio das decisões, entendeu? Eventualmente comentado por quem faz parte desses julgamentos. Então, acho que isso é exigível do comitê e exigível, sim, ali da atuação não só do comitê, como do própria presidência do Conselho Federal, também sem estado a fazer isto, né? Então, aqui junto os dois promoverá cursos, palestras e tal, que é isso que eu trouxe para vocês, e constatando qualquer conduta dos sujeitos processuais que passa a vigorar com as infrações disciplinares tipificadas no artigo 34, assédio moral, sexual, discriminação, né, dessa daqui, a relatoria determinará a instauração de processo disciplinar autônomo, que é isso que eu falei. Então, tem lá o processo, constatei ali, pus um carimbo, estou olhando, aqui tem uma coisa acontecendo, eu desdobro num novo. Autônomo. Então, ele pode tanto vir pela origem, porque já está acontecendo num judicial, uma atuação, infração ético-disciplinar, e eu pego provas, testemunhas, monto esse processo e vou no TED e falo, olha, teve uma infração ético-disciplinar nesse processo judicial, administrativo, nessa atuação aqui, contra essa advogada, nas situações tais, e entro do começo por causa disso, ou mesmo o processo dentro do TED, que vai sair dali um bracinho e vida própria. Por isso que tem que fazer esse primeiro carimbo, analisar, deu, desdobra. E se negar, se os julgadores negarem, então, resumindo, os julgadores negarem, não, aqui não tem nenhum problema, porque eu sou a parte interessada, eu falo, peço que aqui tenha uma análise na perspectiva de gênero nesse processo do TED. Por causa disso, 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 disso. Aí vai, passam uns dias, aí os julgadores do TED falam, não tem. Eu recorro.
Eu posso recorrer e pedir para que seja provado por que não tem. Provou-se que tem, processo autônomo corre independente daquele primeiro. Tá certo? Então, o provimento entra em vigor na data da publicação, revogada disposições em contrário, devendo ser aplicado, inclusive, aos processos em trâmite, a partir da fase processual em que se encontra. Então, acho que ficou redondinho, me parece. Claro que tudo precisa de aperfeiçoamento, mas acho que com esse provimento, toda a funcionalidade processual e toda a relação possível ali, né, ampliativa, não é, e protetiva possível, acho que nós conseguimos avançar. Então, agora é arregaçar as mangas, fazer as capacitações, ficar em cima da criação desse comitê no Conselho Federal, ter a designação logo no começo do mandato, né, fazer ali, né, um meio de campo ali no plenário para ver quem vai ser indicado para quê e quanto. Então, se tem 5 estados que estão representados lá como conselheiros federais, que seja, então, outro do Colégio de Presidentes, que seja outro da Jovem Advocacia, que seja outro, para poder ter, né, territorialmente, o país uma leitura bem diversa desses problemas. E agora é isso, vamos colocar para trazer essa efetividade. E eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso. Muito obrigada. Muito bom, doutora Daniela, parabéns e obrigada por tão bem nos representar no Conselho Federal. Eu percebi que nós temos grandes desafios para 2025, Paty. E aí, eu acho que 2 são muito parecidos, que são do próprio sistema de justiça, que não dá para a gente aceitar que uma norma que é do Conselho Federal fique a critério de uma seccional aplicar ou não. E aí nós caímos igual nos tribunais, quem aplica e não aplica. Então, não dá para ser a recomendação, tem que ser a resolução. O segundo desafio é como nós vamos fazer isso dar certo quando, em outras seccionais, não tem o que temos em São Paulo, que é a paridade e equidade racial no próprio tribunal, né? Terceiro ônus da prova, que também não dá para ficar a critério quando nós partimos da premissa que o assédio é uma realidade em todas as relações sociais no Brasil. Quarto, parece que a gente tem um erro que é salutar, que é no comecinho, que é quando você vai às turmas, quem atende nas salas da OAB, para descrever e narrar ali a infração ética, a denúncia, já faz mal feito. Então, acho que parece que nós teríamos que ter uma padronização, um formulário padronizado com alguns critérios que ali você já conseguiria ter a noção se trata de assédio, se tem gênero, e se gênero será obstáculo, porque será sempre de acesso e entrega de um julgamento justo. Então, parece, Dani, que essa parte operacional nós vamos ter que trabalhar com bastante zelo, e não dá, insisto, não dá para deixar no poderá, porque toda vez que vem uma norma e fala poderá, a gente perde. Então, parece que a gente tem que sair dessa cultura de a gente ganha, mas não leva agora. A gente precisa levar agora. E aí nós precisamos pensar que a gente precisa avançar no sentido de que esse protocolo ele tem que ser, para a OAB, o que é para os tribunais, uma resolução. Senão a gente perde, senão a gente não entrega para as mulheres advogadas o que lhe é de direito, né? Mas, de toda forma, eu acredito que nós já avançamos. Nós ganhamos e nós podemos e merecemos ganhar mais. Obrigada. Segundo painel, vou chamar já as nossas próximas painelistas. Cláudia Luna, por favor. E eu concordo inteiramente com a Dione, só fazendo aqui um gancho, né? Como penalista também. Então, nós temos a resolução 492, não é? Que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. Ele nasceu como uma recomendação em 2021 e se tornou uma resolução em 2023, obrigatório. Então, esse provimento, ele tem muito ali daqueles... Então, eu acho que, pensando em como é que isso está sendo aplicado nos tribunais, qual que é o passo a passo? Primeiro,
entrou o processo no TED, o relator do TED, eu concordo com a Dione, eu acho que hoje a representação é feita por peticionamento eletrônico. Ela não é mais colhida pelas comissões de ética, como era. É o peticionamento eletrônico. Mas eu acho que a gente deve, de alguma forma, do ponto de vista até estrutural e sistêmica, do sistema digitalizado, facilitar dentro desse peticionamento eletrônico para que a pessoa que está ingressando, se for uma mulher representante, que ela já entenda ali, já esteja alertada para pedir, eventualmente, a aplicação do protocolo. Ele pode ser aplicado de ofício ou pode ser aplicado a pedido, mas se ela já se percebe como vítima de uma situação de gênero, ou de raça, ou de qualquer outro tipo de preconceito, eu acho que deveria haver uma facilitação ali no nosso peticionamento eletrônico do TED, para que a pessoa já entenda e já faça o pedido de cara. E aí, o que vai caber ao relator? O relator vai poder dar esse carimbo, que a Dani falou, e dando esse carimbo, várias consequências dali decorrem. O processo ganha prioridade, o processo ganha um tratamento diferenciado, no qual o representado não vai aparecer presencialmente, a audiência vai ser híbrida, ou ele vai ter que constituir um defensor, ele não vai poder se defender presencialmente para não constranger a representante, ou seja, uma vez tido esse carimbo, várias consequências. A ementa decorrente daquele acórdão vai ficar numa jurisprudência própria, várias consequências se desdobram. E pode acontecer que a violência aconteça, como a Dani falou, no próprio julgamento do TED, né? O próprio julgamento seja, na verdade, um julgamento viciado, e aí desdobra um outro processo. Então, acho que precisa capacitar, de fato, os julgadores do TED para que eles, logo que tomem um processo, já coloquem o carimbo, para que as representantes, ao mover o processo, já peçam a aplicação do protocolo. Lembrando que a mulher ela pode também estar como representada, e ela, como representada, também pode pedir a aplicação do protocolo. Ela pode falar, eu estou sendo representada por uma coação, isso foi bem legal que você me explicou naquela época, falou, qualquer das partes, a representante ou a representada. Então, fui representada porque o advogado da parte contrária estava me ameaçando, falou, vou te representar no TED, etc. Ela, ao fazer a sua primeira defesa, a sua defesa preliminar, já pode pedir de cara a aplicação do protocolo com todos esses desdobramentos. E, Dione, aqui só para debate, eu sei que a Dione é uma grande advogada trabalhista e eu sou advogada criminalista, eu acho que uma coisa que nós vamos precisar, do ponto de vista da infração ética, do artigo 34, inciso 30, infração ética que, aliás, eu fico muito feliz porque São Paulo está aí, mesmo que seja âmbito federal, São Paulo está protagonizando e está na vanguarda de tudo isso, porque o relator da infração ética, da introdução da infração ética, foi o nosso conselheiro federal também, Carlos Cagé, e a relatora do protocolo foi a Dani. Então, né, São Paulo aí no pioneirismo. A questão, eu lembro que a gente debateu isso lá, você se lembra, quando a gente estava na sessão do conselho que foi aprovada? A questão do conceito, embora o próprio estatuto diga o que é assédio moral, e mesmo assédio sexual, a gente estabeleceu uma jurisprudência que considere assédio moral diferente do que é na Justiça do Trabalho, e o assédio sexual também não é o tipo do artigo 216A. Né? Esse ato, essa infração ética, ela tem um conteúdo diferente do que é no Código Penal ou mesmo na legislação trabalhista. Porque, por exemplo, o advogado da parte adversa, que vai lá e xinga a advogada, fala, você é uma louca, você é ridícula, você é uma estúpida, né? Isso cairia, do ponto de vista técnico, como uma infração ética de assédio moral? Eu entendo que sim. Eu entendo que esse tipo de desrespeito, eu entendo que sim. Então, a gente vai precisar construir uma jurisprudência também que não seja restritiva na aplicação da própria infração ética, para a gente não cair no vazio. Né? O próprio assédio sexual no Código Penal precisa, todos sabem, de hierarquia entre o assediador e a assediada. No Código Penal, chegou aqui nossa querida Gabriela Mansur, que é uma sumidade aqui no direito penal, e, portanto, o artigo 216A, ele exige a relação hierárquica. Mas a infração ética, que aqui está sendo denominada como assédio sexual, não exige. Se eu for assediada, ainda que por um colega, entendo eu, e acho que o Estatuto permite, a gente teve essa discussão, né? O Estatuto permite
que se interprete descolado, quer dizer, não tem uma relação colada com o tipo penal. Diga. Você quer pegar? Pega o microfone, por favor, porque eu acho que a gente só consegue transmitir. Desculpa, eu só... Porque agora a gente vai começar uma visão do futuro, que é com a Cláudia. Bom dia, meu nome é Cíndia, eu sou presidente da Comissão das Mulheres da OAB Jabaquara e atuo com direito de família e direito digital, onde a ofensa é constante. Nesse exemplo que a doutora deu agora, desse palavreado que não chega a ser um crime, mas que está ali beirando a infração ética, a gente se manifesta nisso no próprio processo, porque às vezes eu faço pedindo a aplicação da litigância de má-fé, mas aí a minha dúvida é, eu peço de ofício a representação, ofício para a OAB, ou eu tenho que ir lá e representar o colega na OAB por conta de um palavreado que a gente sabe que é ofensivo, mas que não excedeu? É minha dúvida. Olha como é importante esse debate, como é importante essa ideia de que nós vamos construir esse saber, né? Ele não é pronto. Vou dar a minha visão submetida aqui às minhas irmãs, aqui aos meus pares, né? Bom, eu entendo que, sem prejuízo de qualquer peticionamento no processo, você chamar uma mulher de burra, de estúpida, de louca, é um palavreado que expressa preconceito de gênero, não é um palavreado chulo qualquer, ele expressa preconceito e violência de gênero. A meu ver, ele incide na infração ética, ao que a gente precisa ensinar justamente que os advogados não façam isso. Não façam isso. Ele incide na infração ética, e a questão é que, do ponto de vista processual, o nosso processo ético, ele não se inicia de ofício. Ele se inicia mediante a representação da parte, ao contrário do processo penal. Então, entendo eu, submetido aqui à discordância dos meus pares, que a parte precisa, que no caso de advogada, precisa representar no TED e precisa, ao representar no TED, falar que quer a aplicação do protocolo. E a gente precisa justamente banir essa cultura de que isso é normal, de que isso é apenas um palavreado agressivo. Não, isso é misoginia, isso é violência contra a mulher. Então, não pode, não é pouca coisa, é grande coisa, né? É isso aí. E aí, complementando assim, e até refletindo, né, como é bom fazer esses debates. Acho que esse peticionamento com a solicitação, na perspectiva de gênero, deve ser um formulário à parte, para poder estar disponibilizado a qualquer momento do processo. Então, só que, por exemplo, num caso como... Bom dia a todas. Iniciamos o nosso painel hoje com a nossa conselheira federal, doutora Daniela Campos Libório, que é mestra e doutora pela PUC São Paulo e pós-doutora pela Universidade de Sevilha. Daniela, ela participou de um dos momentos mais marcantes na história da advocacia, que foi a instituição do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e raça, dentro das câmaras e dos tribunais de ética do sistema da OAB. É importante nós lembrarmos que tudo isso é possível, Dani, quando nós ocupamos esses espaços. Esses espaços, eles são transformados a partir do momento que nós acessamos. E ainda quando acessamos, nós precisamos estar sempre muito irmanadas para que tudo isso funcione. Eu me lembro que esse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, ele veio de uma ideia do próprio Conselho Nacional de Justiça, que foi uma recomendação, e os juízes e desembargadores falavam assim, aqui a gente não aplica. Passou a ser uma resolução, e nós, enquanto advogados, nós temos que cobrar isso diuturnamente, inclusive com anotação no prontuário desses juízes e desembargadores. E nós tivemos um grande ganho, que foi a instituição do assédio e discriminação como infração ética dentro dos nossos tribunais de ética e disciplina. Porém, como um direito material, ele tem que ser processado. E processo, e gênero e raça também são obstáculos para acesso e entrega de justiça. Então, nós tínhamos esses assédios, porém, nós não tínhamos como fazer isso dar certo processualmente. Daí a necessidade de instituir um protocolo para que essas infrações fossem apuradas de uma forma correta. Eu me lembro também, Dani, que na conferência
Nacional da Mulher Advogada, eu falei sobre o assédio e propus que constasse na carta a instituição e a estruturação dos tribunais para que julgasse, para dar efetividade a esse direito. Então, quando nós pensamos em protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, nós pensamos em instrumentos efetivos para que a gente garanta o fim ou a mitigação do assédio e a discriminação, que é um assunto de extrema importância para nós, mulheres, quando nós pensamos na advocacia como trabalho decente, sem discriminação e sem assédio. E a Dani, ela participou de todo esse momento de uma forma muito efetiva e trouxe para nós, enquanto advocacia brasileira, dias com mais esperança, de uma advocacia, de um trabalho, de uma vida que a gente possa se realizar com plenitude. E é por isso, Dani, que fica aqui a minha gratidão. Eu acho que o seu currículo Lattes dispensa apresentação, se eu não me falar por si, e acredito que as mulheres têm muito o que ouvir de você sobre tudo isso. Obrigada. Obrigada, querida Dione. Para mim é um motivo de muita alegria e muita honra estar aqui essa manhã com a Isa, a presidente Patrícia, com todas demais, com também nosso querido Álvaro aqui presente. E eu trouxe as telas para vocês entenderem quais são essas normativas. Isso aqui não é um momento de capacitação, então não vou ficar miúde tecnicamente, mas é para vocês terem contato com o material que foi aprovado efetivamente, né? E antes de eu passar na parte normativa propriamente dita, é importante, nessa situação toda de construção que nós estamos conversando, entender os cenários, mas que não são só obstáculos, mas são cenários naturais de política. As mulheres não estão habituadas historicamente ao ambiente político como estão os homens. Então, muitas vezes, aquilo que é um ambiente político para eles muito natural, para nós nos parece muito opressivo e muito desconfortável. Não estou dizendo que o ambiente político deve ser desta forma, mas assim é. Todo o jogo, toda a costura, os embates, as conversas, não é? Que devem haver com relação a isso. Então, aquilo que muitas vezes nos salta aos olhos, como, por exemplo, ter a normativa na perspectiva de gênero para os tribunais de ética, que nos salta aos olhos que isso precisa ser corrigido, isto não é natural de ser enxergado pelo colegiado. Então, há que haver um processo de construção desse conhecimento, e as técnicas de construção desse conhecimento político nos exige, né, uma capacidade que muitas vezes nós não tínhamos. Eu estou dizendo isso porque este é um momento, mas haverá outros tantos, não é, com outros aperfeiçoamentos. Isso aqui não é ponto final, isso aqui é vírgula, né? E esse processo de construção deve ser permanente, e ainda mais agora com as minhas queridas que vão aí estar com certeza na próxima jornada lá no Conselho Federal, e que tem todo já esse talento nesse enfrentamento político. Então, o Conselho Pleno, o plenário do Conselho Federal, ele é composto por todas as seccionais, com as realidades as mais distintas, sejam de advogados ou advogadas que muitas vezes nem se percebem nessa situação de assédio, ou que se sentem assediadas, mas não se sentem fortes o suficiente para dizer sobre isso na sua própria bancada. Vi isso inúmeras vezes. Colegas conselheiras federais que se socorriam a mim durante uma determinada pauta, dizendo: Daniela, por favor, assuma essa situação, porque eu não posso falar isso na minha bancada, porque senão eu vou ter problemas. Então, isso também acontece lá. Percebe? Então, é por isso que eu digo, é uma vírgula, é um enfrentamento. E como foi dito antes de mim, não é? Além da identificação, como a pesquisa da Soraya traz brilhantemente, narrada pela presidente Patrícia, então, a constatação dessa apuração dentro da classe da advocacia. Então, a advocacia pratica assédio internamente, moral, sexual e discriminatório. Isso ficou constatado de forma legislativa, o que é um grande ganho, mas como dar efetividade? Então, aqui é a parte instrumental, e depois disso, o que precisa vir depois disso?
as seccionais implementarem, porque isso é norma federal. Então, cada seccional precisa absorver isso e dizer como vai regulamentar e atuar dentro dos seus processos seccionais, e nós precisamos ter capacitação da advocacia e dos funcionários para fazer a implementação. Então, nós temos ainda um caminho mesmo diante dessa situação. Vamos ver, então, o que foi aprovado. Vou ficar de pé para ficar mais fácil da gente caminhar. Eu vou, acho que aqui, então, né? Isso. Muito bem. Então, foi aprovada essa lei o ano passado, e é a partir dela que nós vamos dar essa sequência com relação a isso, né? Então, no Código, no Estatuto da Advocacia, a Constituição, infração disciplinar, praticar assédio moral, sexual e discriminação. Então, como é que isso se implementa? É sobre isso que nós vamos tratar. O processo chega para mim, eu sou designada relatora, 5 conselheiras federais iniciam esse projeto, logo depois dessa aprovação, fizeram ali uma proposta, conversei e pactuei com elas, as chamei, porque entendi que deveria haver alguns ajustes. Então, foi um trabalho muito, muito importante, porque nenhum dos lados, e aí começa até os assédios morais, que muitas vezes é do mesmo gênero, eu achar, tem erros, volte, né? Tem erros, não acho que é desta forma, né? E trazer um impeditivo, ou elas, do lado delas, dizerem, nosso projeto é assim, tem que caminhar desta forma. Então, na medida que recebi e achei que poderia contribuir no texto, as chamei, conversamos, elaboramos, elas entenderam e concordaram com as minhas alterações, então construímos juntas as 5 proponentes, mais a minha relatoria, para poder seguir com relação a isso. Então, o que nós, então, aprovamos numa única sessão do Conselho, que foi em agosto, uma reunião intensa, porque tinha lá a demonstração do prédio queimado, tinham bombeiros, várias homenagens, e ficamos ali para depois do almoço. Começou às 16h para fazer análise de pronto com o Conselho. Então, a gente precisava de quórum, interesse, engajamento, majoritariamente masculino, né? Para ler, opinarem e aprovar. Então, estrategicamente, eu fiz uma proposta em 3 partes ao presidente Beto Simonetti, que acatou, como relatora, né, na minha relatoria, a estratégia. Então, isso também faz parte desse conhecimento. Fazer a aprovação da alteração aqui com relação à resolução, que ela é muito objetiva e específica. Depois, eu fiz a proposta da abertura de um novo procedimento, porque não tinha a verificação da racialidade, de PCDs, de diversidade, e isso, para mim, era também fundamental. Então, eu pedi também a aprovação de abertura de novo procedimento para encaminhar para as comissões e outras tantas que se sentissem representadas para fazer essa análise e eventual acréscimo posterior, que foi aprovada a abertura desses novos procedimentos. E aí fizemos também a aprovação do provimento, e aí saímos de lá às 20h com estas aprovações, acatando, inclusive, acréscimos de crase no detalhamento que se seguiu. Bom, então aqui, né, advogado ou advogada deve atuar com perspectiva interseccional de gênero e raça em todas as etapas do procedimento judicial, administrativo e disciplinar, afastando estereótipos, preconceitos, problemas estruturais que possam causar indevido desequilíbrio na relação entre sujeitos. Ou seja, é a atuação da advocacia, não importa onde este foco deve haver. Por isso, a obrigatoriedade e a necessidade da capacitação, da compreensão do que vem a ser, né? Seja para a pessoa se purificar, deixar o coração menos peludo e conseguir, né, atuar de forma desembaraçada, sem olhar dessa forma, seja também aquela pessoa que se recebe nesse ataque, ter coragem, né, de avançar e dizer, não, aqui não é sobre direito, aqui é sobre assédio, e nós não vamos seguir desta forma, né? Então, e chamar, muitas vezes, aí, prerrogativas, que vai ter que ser envolvida com isto, né, quando também essa parte acontecer. Muito bem. Os procedimentos, no artigo 55A, que foi o outro inserido, os procedimentos da OAB deverão observar a tramitação e o julgamento com perspectiva de gênero e raça, a ser reconhecida de ofício,
ou por solicitação da parte interessada. Quem é a parte interessada? Não faz diferença quem é a parte interessada. Veja como é ampla a aprovação dessa perspectiva. Parágrafo único, o Conselho Federal da OAB regulamentará em provimento disposto no caput, e já aprovamos também o provimento. O que eu quero dizer para vocês sobre isso é isso. Por que precisa ter a capacitação da advocacia que integra o TED? Porque se olhar no processo e perceber que durante aquele processo está havendo, não é, uma atuação ali com um perfil discriminatório ou de assédio, pode de ofício fazer essa declaração e abrir um procedimento específico. Então, essa é a observação. Pode ter procedimento próprio iniciado por causa de um judicial e que se começa um processo no TED porque se verificou assédio ou discriminação, ou pode ter lá no TED um determinado encaminhamento em que está se praticando assédio ou discriminação dentro do TED por uma das partes, por exemplo, e ali se desdobra um processo específico, incidentalmente, para se abrir um processo de assédio ou discriminação. Então, veja que ele é amplo, ele pode ter início por si, por causa de um ato externo, ou, na verdade, até um desdobramento de um procedimento que já esteja lá por outras questões. Então, eu acho isso muito interessante, porque ele fica nessa leitura ampliativa e por qualquer um que possa se sentir interessado, ou também de ofício, não é? E no artigo 71, que foi a outra inserção normativa, inciso 7º, em conjunto com o Conselho Federal e o Comitê de Acompanhamento e Capacitação sobre Julgamento com Perspectiva de Gênero e Raça, organizar, promover e desenvolver cursos, palestras, seminários, discussões a respeito do julgamento com perspectiva de gênero e raça, visando a formação da consciência de julgadores, conselheiros, servidores, membros para afastar os estereótipos, preconceitos, problemas estruturais que possam causar indevido desequilíbrio na relação entre os sujeitos. Então, já ficou previsto a criação deste comitê, e aí no provimento nós vamos ver como é a composição desse comitê. Tudo isso teve muito debate, né, gente? Vamos dizer, cada letrinha teve debate aí, né? Como eu falei, até crases e vírgulas nós verificamos naquele momento. Enfim, mas a questão é justamente ter também esse comitê permanente para poder dar efetividade. Então, já foi previsto também lá no Sistema Federal. O que as seccionais precisam fazer é trazer para si, né, fazer a sua regulamentação e criar isto que nós estamos conversando aqui hoje, que é justamente poder fazer a capacitação, qual é esse protocolo, como é que a seccional de São Paulo vai fazer esse enfrentamento e internalizar nos seus TEDs a efetividade dessa norma. Também esclareço, vamos pensar que uma seccional não fez nada disso, não está fazendo sua lição de casa. Acho que tudo isso é mimimi. O que vai acontecer? O processo do TED quando chegar no Conselho Federal, esse recorte vai ser feito. Entendeu? E vai ser feito, e, em sendo feito, pode ter todas as consequências, inclusive nulidade de julgamentos anteriores, se percebeu que essa situação trouxe um desequilíbrio de partes, né, não houve a mesma leitura, isso pode, inclusive, anular a decisão e fazer o retorno, ou, eventualmente, fazer uma decisão que suplante aquela que foi feita de maneira deformada, aquilo que está trazendo. Então, mesmo que a seccional seja resistente a isto, o que se pode exigir é que no Conselho Federal, ao chegar o processo lá, já se verifique. E o que é importante, o efeito de tudo isso aprovado é de efeito imediato, inclusive com os processos em trâmite, que foi outra quedinha de braço, mas conseguimos colocar lá que, inclusive, os processos em trâmite. Não é, então, daqui para frente. Porque sabemos que, muitas vezes, esses processos duram meses, duram anos. Então, quando é que ia ter efetividade real? Então, não, na verdade, não. A partir da data da aprovação, na verdade, da publicação, que se seguiu alguns dias depois, podemos dizer que hoje, na data de hoje, isso já está em plena eficácia, esperando para ser utilizado. Então, mesmo os processos que estão lá no Conselho Federal do TED, eles já têm que estar sendo lidos com esse recorte, e as seccionais que já estiverem implementando já fazem isso desde a sua base, fazendo esse sistema rodar. Tá bom? E aqui, então, o novo provimento.
aí é que eu falei do novo procedimento que eu pedi a situação, novos procedimentos, e o presidente acolheu, acatou. Então, é a se acompanhar se isso efetivamente foi feito. Então, acho que isso é importante para todas as comissões e pessoas interessadas, para a Comissão de Igualdade, para a Comissão de Diversidade, e outras que se sentam legitimadas com o objetivo de se pronunciarem sobre as aprovações e, caso entendam necessário e oportuno, façam encaminhamento próprio. Porque lá na aprovação normativa está que é o combate a assédio moral, sexual e discriminação. Então, portanto, isto pode ter uma perspectiva ampliativa e aí qualquer parte lá, presidente de comissão ou conselheiro, conselheira federal, que sinta que há uma contribuição, pode pedir esse encaminhamento. Deixa eu tomar uma aguinha. Bom, sigamos. E aí o provimento, ele é bem extenso, eu não vou ficar lendo letra a letra, ele já está disponibilizado, né? Provimento 228 de 24, que regulamenta esses artigos que eu acabei de citar para vocês, não é? E que já está lá aprovado. Então, ele já resume um pouco o que eu falei anteriormente, ele já traz, né? Aqui já traz, a gente foi pensando justamente como é que vai fazendo a efetivação, trazendo conceitos e trazendo os processos de gestão. Então, aqui, o conceito, né? Então, perspectiva de gênero, atividades, órgãos, então, a quem se destina, avaliar fatos, elementos de informação. Então, como é que é feito? Fatos, elementos de informação, provas trazidas no curso do processo, buscando identificar e desconstruir as desigualdades e assimetrias de gênero, não é? Reconhecida a necessidade dessa aplicação, então aqui já vai o step by step, percebe? Então, aqui verifica. Então, algum julgador lá pode falar, eu acho que aqui está tendo uma questão. Então vamos coletar aqui ao lado essas provas, esses fatos, vamos verificar como é que estão essas situações, e se então aqueles julgadores ou a parte interessada vai colecionar justamente esses elementos para ver se efetivamente vai ser declarada o julgamento, não só na perspectiva de gênero e raça, mas também se está tendo essa infração ética. Então, reconhecida essa necessidade, então vai ter tramitação prioritária. Então, fala, opa, aqui tem um sinal, às vezes não está configurado ainda, que houve, mas aqui está precisando ter um olhar. Então, tem uma situação prévia aqui, a declaração da infração ética. Então, aqui, ó, eu estou achando que nesse processo está surgindo um desequilíbrio. Mas elas são aviltantes, elas são humilhantes. Então, não está se fazendo revel, meu querido? Então, a gente já nomeia um ad hoc aqui para você, e nós vamos tocar, depois, se você quiser assumir aí com o seu procurador, você faça. Né? Então, isso é uma forma de não ter elementos protelatórios ou evasivos para esvaziar a situação. Deferida a tramitação do processo na perspectiva, a Comissão da Mulher Advogada será oficiada para indicar membro que poderá acompanhar, na condição de amicus curiae, todos os atos processuais, presenciais ou virtuais, resguardados sigilo quando necessário. Relatoria de ofício a requerimento da parte interessada, verificando a medida se revela necessária, poderá indicar assistência psicológica gratuita à mulher, mediante convênio firmado da OAB com instituições especializadas, e aí, claro, que vai também das caixas de assistência, que muitas vezes já estão avançando nessa situação da saúde mental, da saúde emocional, então também pode ter um braço importante sobre isso. Os processos com tramitação, nessa perspectiva, sendo revel a advogada representada, deverá ser designada defensoria dativa preferencialmente com atuação profissional na perspectiva de gênero. Em se tratando da ausência do procurador da parte representante ofendida, deverá ser designado acompanhamento nos dispostos do parágrafo 2º do artigo 3º, que é aquele lá, do ad hoc, do provimento, se assim requerido, preferencialmente com a indicação de membro com atuação na perspectiva de gênero. Então, veja como vai ser fundamental ter as capacitações, ter os cursos, as formações da perspectiva de gênero, do sistema OAB, porque a ideia é fazer uma mola transformadora
e que a advocacia depure mais, não é, o seu grau de atuação nessa perspectiva de gênero e raça. Os membros de órgãos julgadores da OAB poderão se valer de marcos normativos precedentes nacionais ou internacionais, por exemplo, as OITs da vida, não é? As recomendações internacionais. Então, a OAB pode importar essas normas reconhecidas, na qual o Brasil seja signatário, para trazer de parâmetro, muitas vezes, na construção de determinados processos que aconteçam em caso, né? Assim como recomendações, opiniões consultivas, observações gerais emitidas por organismos regionais e internacionais que se relacionem com esse tema. Diretrizes tratadas no contexto do julgamento devem ser igualmente aplicadas em consideração a todos os tipos de preconceito e discriminação. Aí nós abrimos. Então, quando for declarado gênero, também pode ser feito já o recorte racial, idade, classe, etnia, diversidade ou outras características. Então, não é uma leitura taxativa, ela é ampliativa. Então, nós pegamos a partir da leitura da perspectiva de gênero e fazer com que isso possa se agregar outros recortes que podem, inclusive, agravar aquela situação, né? Então, com relação a gênero, no caso desse provimento. Por isso, disse ao presidente Beto que precisava abrir novos procedimentos para encaminhar para as diversas comissões que possam entender que, eventualmente, um aperfeiçoamento nessa normativa precise acontecer, né? Então, e por isso que eu falo, isso é um refinamento que precisamos acontecer. Mas, naquele processo que já foi colocado o carimbo da perspectiva de julgamento de gênero, pode ainda ter outros recortes. Não vai estar sendo tolhido, excluído. Não, aqui é só gênero. Não, eventualmente um TED fala assim, não, aqui é só sobre gênero, estas coisas não estão previstas. Não, estão previstas. Ela não é só de gênero, como ela é de idade, um etarismo, porque não pode ser causada. A senhora já devia estar fazendo crochê com seus netinhos, você não devia estar aqui, por exemplo, né? Alguma coisa assim. E aí, bebê, você já saiu das fraldas? E assim sucessivamente, essas frases gentis que a gente ouve por aí. Não é? Enfim, então, não. Nesse daqui pode já ter a somatória, leitura ampliativa, tá bem? Ou outras características. A jurisprudência relacionada a julgamentos de processos administrativos que dizem respeito ao tema deste provimento deverá ser sistematizada, cabendo à relatoria incluir, olha aí, na ementa do acórdão o termo julgamento segundo a perspectiva de gênero, para que a gente possa localizar o que está sendo de forma quantitativa e qualitativa, porque senão se perde no sistema. Se a gente não consegue localizar, a gente sabe muito bem o que pode acontecer com uma ementa mal feita ou feita, né, de forma indutiva. A gente não acha nunca mais aquele voto primoroso que ia salvar a nossa vida. E aqui a criação do comitê já está no provimento, aquele que vai fazer, né? Então, aqui, acompanhamento, que vai ser feito, aí conseguimos colocar majoritariamente feminina, vinculada à diretoria do Conselho Federal, já direto e que vai ter os seguintes membros, são por ordem de nomeação. Alguns, então, secretário-geral adjunto do Conselho Federal, que vai presidir, 5 conselheiros ou conselheiras federais, um de cada região do país, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, um representante do Colégio de Presidentes, um representante do Colégio de Presidentes do Tribunal de Ética, um representante do Colégio de Corregedores, um representante do Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia, a Ouvidora Nacional da Mulher Advogada. Então, o que tem que ser feito nessa conta? Majoritariamente feminina. Vão ser 5 homens os representantes, conselheiros federais? Então, eu vou ter que fazer essa conta para que fique majoritariamente feminino esse comitê, permanentemente. Não é uma conta difícil. Advogados conseguem. O comitê se reunirá periodicamente para acompanhar o cumprimento, ou seja, da efetividade. Então, quer dizer, ele tem que tomar iniciativas. Ele não é mediante provocação, esse comitê. Tá? Não, eu tenho que ficar aqui esperando. Não apareceu nada. Não, está tranquilo, ninguém me perguntou nada. Não, não é sobre isto. É literalmente acompanhamento e fiscalização. Como é que está? Tem que acompanhar. Pede relatoria lá para o TED lá do Conselho Federal. Quantos processos vocês já carimbaram?
Não houve algum? Houve indeferimentos? Como é que está esse acompanhamento? Como é que estão as emendas? Fizeram o curso aí de capacitação para os servidores, para todo mundo que está no TED? Então, ele é um comitê de iniciativas. E, claro, que pode também ser buscado para algum aperfeiçoamento, mas ele tem uma pauta para poder cumprir. O comitê se reunirá, que já falei, compete ao comitê a elaboração de cartilhas, materiais, inclusive que contenham um compêndio da jurisprudência sobre o assunto. Então, que pode sair a cada ano, 2 anos, 3 anos, mas acho que não deve sair mais do que 3 anos, que seria, por exemplo, o prazo de uma gestão. Acho que toda gestão vai precisar sair uma cartilha nova, atualizada, um compêndio das decisões, entendeu? Eventualmente comentado por quem faz parte desses julgamentos. Então, acho que isso é exigível do comitê e exigível, sim, ali da atuação não só do comitê, como do própria presidência do Conselho Federal, também sem estado a fazer isto, né? Então, aqui junto, os dois promoverá cursos, palestras e tal, que é isso que eu trouxe para vocês, e constatando qualquer conduta dos sujeitos processuais que passa a vigorar com as infrações disciplinares tipificadas no artigo 34, assédio moral, sexual, discriminação, né, dessa daqui, a relatoria determinará a instauração de processo disciplinar autônomo, que é isso que eu falei. Então, tem lá o processo, constatei ali, pus um carimbo, estou olhando, aqui tem uma coisa acontecendo, eu desdobro num novo. Autônomo. Então, ele pode tanto vir pela origem, porque já está acontecendo num judicial, uma atuação, infração ético-disciplinar, e eu pego provas, testemunhas, monto esse processo e vou no TED e falo, olha, teve uma infração ético-disciplinar nesse processo judicial, administrativo, nessa atuação aqui, contra essa advogada, nas situações tais, e entro do começo por causa disso, ou mesmo o processo dentro do TED, que vai sair dali um bracinho e vida própria. Por isso que tem que fazer esse primeiro carimbo, analisar, deu, desdobra. E se negar, se os julgadores negarem, então, resumindo, os julgadores negarem, não, aqui não tem nenhum problema, porque eu sou parte interessada, eu falo, peço que aqui tenha uma análise na perspectiva de gênero nesse processo do TED. Por causa disso, 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 disso. Aí vai, passam uns dias, aí os julgadores do TED falam, não tem, eu recorro. Eu posso recorrer e pedir para que seja provado por que não tem. Provou-se que tem, processo autônomo corre independente daquele primeiro. Tá certo? Então, o provimento entra em vigor na data da publicação. Revogada disposições em contrário, devendo ser aplicado, inclusive, aos processos em trâmite, a partir da fase processual em que se encontram. Então, acho que ficou redondinho, me parece. Claro que tudo precisa de aperfeiçoamento, mas acho que com esse provimento, toda a funcionalidade processual e toda a relação possível ali, né, ampliativa, não é, e protetiva possível, acho que nós conseguimos avançar. Então, agora é arregaçar as mangas, fazer as capacitações, ficar em cima da criação desse comitê no Conselho Federal, ter a designação logo no começo do mandato, né, fazer ali, né, um meio de campo ali no plenário para ver quem vai ser indicado para quê e quanto. Então, se tem 5 estados que estão representados lá como conselheiros federais, que seja, então, outro do Colégio de Presidentes, que seja outro da Jovem Advocacia, que seja outro, para poder ter, né, territorialmente, o país uma leitura bem diversa desses problemas. E agora é isso, vamos colocar para trazer essa efetividade. E eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso. Muito obrigada. Muito bom, doutora Daniela, parabéns e obrigada por tão bem nos representar no Conselho Federal. Eu percebi que nós temos grandes desafios para 2025, Paty. E aí, eu acho que 2 são muito parecidos, que são do próprio sistema de justiça, que não dá para a gente aceitar que uma norma que é do Conselho Federal fique a critério de uma seccional aplicar ou não. E aí nós caímos igual nos tribunais, quem aplica e não aplica. Então, não dá para ser a recomendação, tem que ser a resolução. O segundo desafio é como nós vamos fazer isso dar certo quando
em outras seccionais, não tem o que temos em São Paulo, que é a paridade e equidade racial no próprio tribunal, né? Terceiro é ônus da prova, que também não dá para ficar a critério quando nós partimos da premissa que o assédio é uma realidade em todas as relações sociais no Brasil. Quarto, parece que a gente tem um erro que é salutar, que é no comecinho, que é quando você vai às turmas, quem atende nas salas da OAB, para descrever e narrar ali a infração ética, a denúncia, já faz mal feito. Então, acho que parece que nós teríamos que ter uma padronização, um formulário padronizado com alguns critérios que ali você já conseguiria ter a noção se trata de assédio, se tem gênero, e se gênero será obstáculo, porque será sempre de acesso e entrega de um julgamento justo. Então, parece, Dani, que essa parte operacional nós vamos ter que trabalhar com bastante zelo, e não dá, insisto, não dá para deixar no poderá, porque toda vez que vem uma norma e fala poderá, a gente perde. Então, parece que a gente tem que sair dessa cultura de a gente ganha, mas não leva agora. A gente precisa levar agora. E aí nós precisamos pensar que a gente precisa avançar no sentido de que esse protocolo ele tem que ser, para a OAB, o que é para os tribunais, uma resolução. Senão a gente perde, senão a gente não entrega para as mulheres advogadas o que lhe é de direito, né? Mas, de toda forma, eu acredito que nós já avançamos. Nós ganhamos e nós podemos e merecemos ganhar mais. Obrigada. Segundo painel, vou chamar já as nossas próximas painelistas. Cláudia Luna, por favor. E eu concordo inteiramente com a Dione, só fazendo aqui um gancho, né? Como penalista também. Então, nós temos a resolução 492, não é? Que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. Ele nasceu como uma recomendação em 2021 e se tornou uma resolução em 2023, obrigatório. Então, esse provimento, ele tem muito ali daqueles... Então, eu acho que, pensando em como é que isso está sendo aplicado nos tribunais, qual que é o passo a passo? Primeiro, entrou o processo no TED, o relator do TED, eu concordo com a Dione, eu acho que hoje a representação é feita por peticionamento eletrônico. Ela não é mais colhida pelas comissões de ética, como era. É o peticionamento eletrônico. Mas eu acho que a gente deve, de alguma forma, do ponto de vista até estrutural e sistêmica, do sistema digitalizado, facilitar dentro desse peticionamento eletrônico, para que a pessoa que está ingressando, se for uma mulher representante, que ela já entenda ali, já esteja alertada para pedir, eventualmente, a aplicação do protocolo. Ele pode ser aplicado de ofício ou pode ser aplicado a pedido, mas se ela já se percebe como vítima de uma situação de gênero, ou de raça, ou de qualquer outro tipo de preconceito, eu acho que deveria haver uma facilitação ali no nosso peticionamento eletrônico do TED, para que a pessoa já entenda e já faça o pedido de cara. E aí, o que vai caber ao relator? O relator vai poder dar esse carimbo, que a Dani falou, e dando esse carimbo, várias consequências dali decorrem. O processo ganha prioridade, o processo ganha um tratamento diferenciado, no qual o representado não vai aparecer presencialmente, a audiência vai ser híbrida, ou ele vai ter que constituir um defensor, ele não vai poder se defender presencialmente para não constranger a representante, ou seja, uma vez tido esse carimbo, várias consequências. A ementa decorrente daquele acórdão vai ficar numa jurisprudência própria, várias consequências se desdobram. E pode acontecer que a violência aconteça, como a Dani falou, no próprio julgamento do TED, né? O próprio julgamento seja, na verdade, um julgamento viciado, e aí desdobra um outro processo. Então, acho que precisa capacitar, de fato, os julgadores do TED para que eles, logo que tomem um processo, já coloquem o carimbo, para que as representantes, ao mover o processo, já peçam a aplicação do protocolo. Lembrando que a mulher ela pode também estar como representada, e ela, como representada, também pode pedir a aplicação do protocolo.
Ela pode falar, eu estou sendo representada por uma coação, isso foi bem legal que você me explicou naquela época, falou, qualquer das partes, a representante ou a representada. Então, fui representada porque o advogado da parte contrária estava me ameaçando, falou, vou te representar no TED, etc. Ela, ao fazer a sua primeira defesa, a sua defesa preliminar, já pode pedir de cara a aplicação do protocolo com todos esses desdobramentos. E, Johnny, aqui só para debate, eu sei que a Johnny é uma grande advogada trabalhista e eu sou advogada criminalista, eu acho que uma coisa que nós vamos precisar, do ponto de vista da infração ética, do artigo 34, inciso 30, infração ética, que, aliás, eu fico muito feliz porque São Paulo está aí, mesmo que seja âmbito federal, São Paulo está protagonizando e está na vanguarda de tudo isso, porque o relator da infração ética, da introdução da infração ética, foi o nosso conselheiro federal também, Carlos Cagé, e a relatora do protocolo foi a Dani. Então, né, São Paulo aí no pioneirismo. A questão, eu lembro que a gente debateu isso lá, vocês se lembram, quando a gente estava na sessão do Conselho que foi aprovada? A questão do conceito, embora o próprio estatuto diga o que é assédio moral, e mesmo assédio sexual, a gente estabeleceu uma jurisprudência que considere assédio moral diferente do que é na Justiça do Trabalho, e o assédio sexual também não é o tipo do artigo 216A. Né? Esse ato, essa infração ética, ela tem um conteúdo diferente do que é no Código Penal ou mesmo na legislação trabalhista. Porque, por exemplo, o advogado da parte adversa, que vai lá e xinga a advogada, fala, você é uma louca, você é ridícula, você é uma estúpida, né? Isso cairia do ponto de vista técnico, como uma infração ética de assédio moral? Eu entendo que sim. Eu entendo que esse tipo de desrespeito, eu entendo que sim. Então, a gente vai precisar construir uma jurisprudência também que não seja restritiva na aplicação da própria infração ética, para a gente não cair no vazio. Né? O próprio assédio sexual no Código Penal precisa, todos sabem, de hierarquia entre o assediador e a assediada. No Código Penal, chegou aqui nossa querida Gabriela Mansur, que é uma sumidade aqui no direito penal, e, portanto, o artigo 216A, ele exige a relação hierárquica. Mas a infração ética, que aqui está sendo denominada como assédio sexual, não exige. Se eu for assediada, ainda que por um colega, entendo eu, e acho que o Estatuto permite, a gente teve essa discussão, né? O Estatuto permite que se interprete descolado, quer dizer, não tem uma relação colada com o tipo penal. Diga. Você quer pegar? Pega o microfone, por favor, porque eu acho que a gente só consegue transmitir. Desculpa, eu só... Porque agora a gente vai começar uma visão do futuro, que é com a Cláudia. Bom dia, meu nome é Cíndia, eu sou presidente da Comissão das Mulheres da OAB Jabaquara e atuo com direito de família e direito digital, onde a ofensa é constante. Nesse exemplo que a doutora deu agora, desse palavreado que não chega a ser um crime, mas que está ali beirando a infração ética, a gente se manifesta nisso no próprio processo, porque às vezes eu faço pedindo a aplicação da litigância de má-fé, mas aí a minha dúvida é, eu peço de ofício a representação, ofício para a OAB, ou eu tenho que ir lá e representar o colega na OAB por conta de um palavreado que a gente sabe que é ofensivo, mas que não excedeu? É a minha dúvida. Olha como é importante esse debate, como é importante essa ideia de que nós vamos construir esse saber, né? Ele não é pronto. Vou dar a minha visão submetida aqui às minhas irmãs, aqui aos meus pares, né? Bom, eu entendo que, sem prejuízo de qualquer peticionamento no processo, você chamar uma mulher de burra, de estúpida, de louca, é um palavreado que expressa preconceito de gênero, não é um palavreado chulo qualquer, ele expressa preconceito e violência de gênero. A meu ver, ele incide na infração ética, ao que a gente precisa ensinar justamente que os advogados não façam isso. Não façam isso. Ele incide na infração ética, e a questão é que, do ponto de vista processual, o nosso processo ético, ele não se inicia de ofício. Ele se inicia mediante a representação da parte, ao contrário do processo penal. Então, entendo eu, submetido aqui à discordância dos meus pares, que a parte precisa, que no caso de advogada, precisa representar no TED e precisa, ao representar no TED, falar que quer a aplicação do protocolo. E a gente precisa justamente banir essa cultura de que isso é
normal, de que isso é apenas um palavreado agressivo. Não, isso é misoginia, isso é violência contra a mulher. Então, não pode, não é pouca coisa, é grande coisa. Né? É isso aí. E aí, complementando, assim, e até refletindo, né, como é bom fazer esses debates. Acho que esse peticionamento com a solicitação na perspectiva de gênero deve ser um formulário à parte, para poder estar disponibilizado a qualquer momento do processo. Então, só que, por exemplo, num caso como... Bom dia a todas. Iniciamos o nosso painel hoje com a nossa conselheira federal, doutora Daniela Campos Libório, que é mestra e doutora pela PUC São Paulo e pós-doutora pela Universidade de Sevilha. Daniela, ela participou de um dos momentos mais marcantes na história da advocacia, que foi a instituição do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e raça, dentro das câmaras e dos tribunais de ética do sistema da OAB. É importante nós lembrarmos que tudo isso é possível, Dani, quando nós ocupamos esses espaços. Esses espaços, eles são transformados a partir do momento que nós acessamos. E ainda quando acessamos, nós precisamos estar sempre muito irmanadas para que tudo isso funcione. Eu me lembro que esse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, ele veio de uma ideia do próprio Conselho Nacional de Justiça, que foi uma recomendação, e os juízes e desembargadores falavam assim, aqui a gente não aplica. Passou a ser uma resolução, e nós, enquanto advogados, nós temos que cobrar isso diuturnamente, inclusive com anotação no prontuário desses juízes e desembargadores. E nós tivemos um grande ganho, que foi a instituição do assédio e discriminação como infração ética dentro dos nossos tribunais de ética e disciplina. Porém, como um direito material, ele tem que ser processado. E processo, e gênero e raça também são obstáculos para acesso e entrega de justiça. Então, nós tínhamos esses assédios, porém, nós não tínhamos como fazer isso dar certo processualmente. Daí a necessidade de instituir um protocolo para que essas infrações fossem apuradas de uma forma correta. Eu me lembro também, Dani, que na Conferência Nacional da Mulher Advogada, eu falei sobre o assédio e propus que constasse na carta a instituição e a estruturação dos tribunais para que julgasse, para dar efetividade a esse direito. Então, quando nós pensamos em protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, nós pensamos em instrumentos efetivos para que a gente garanta o fim ou a mitigação do assédio e a discriminação, que é um assunto de extrema importância para nós, mulheres, quando nós pensamos na advocacia como trabalho decente, sem discriminação e sem assédio. E a Dani, ela participou de todo esse momento de uma forma muito efetiva e trouxe para nós, enquanto advocacia brasileira, dias com mais esperança, de uma advocacia, de um trabalho, de uma vida que a gente possa se realizar com plenitude. E é por isso, Dani, que fica aqui a minha gratidão. Eu acho que o seu currículo Lattes dispensa apresentação, se eu não me falar por si, e acredito que as mulheres têm muito o que ouvir de você sobre tudo isso. Obrigada. Obrigada, querida Dione. Para mim é um motivo de muita alegria e muita honra estar aqui essa manhã com a Isa, a presidente Patrícia, com todas demais, com também nosso querido Álvaro aqui presente. E eu trouxe as telas para vocês entenderem quais são essas normativas. Isso aqui não é um momento de capacitação, então não vou ficar miúde tecnicamente, mas é para vocês terem contato com o material que foi aprovado efetivamente, né? E antes de eu passar na parte normativa propriamente dita, é importante, nessa situação toda de construção que nós estamos conversando, entender os cenários, né, que não são só obstáculos, mas são cenários naturais de política. As mulheres não estão habituadas historicamente ao ambiente político como estão os homens.
Então, muitas vezes, aquilo que é um ambiente político para eles muito natural, para nós nos parece muito opressivo e muito desconfortável. Não estou dizendo que o ambiente político deve ser desta forma, mas assim é. Todo o jogo, toda a costura, os embates, as conversas, não é? Que devem haver com relação a isso. Então, aquilo que muitas vezes nos salta aos olhos, como, por exemplo, ter a normativa na perspectiva de gênero para os tribunais de ética, que nos salta aos olhos que isso precisa ser corrigido, isto não é natural de ser enxergado pelo colegiado. Então, há que haver um processo de construção desse conhecimento, e as técnicas de construção desse conhecimento político nos exige, né, uma capacidade que muitas vezes nós não tínhamos. Eu estou dizendo isso porque este é um momento, mas haverá outros tantos, não é, com outros aperfeiçoamentos. Isso aqui não é ponto final, isso aqui é vírgula. Né? E esse processo de construção ele deve ser permanente, e ainda mais agora com as minhas queridas que vão aí estar com certeza na próxima jornada lá no Conselho Federal, e que tem todo já esse talento nesse enfrentamento político. Então, o Conselho Pleno, o plenário do Conselho Federal, ele é composto por todas as seccionais, com as realidades as mais distintas, sejam de advogados ou advogadas que muitas vezes nem se percebem nessa situação de assédio, ou que se sentem assediadas, mas não se sentem fortes o suficiente para dizer sobre isso na sua própria bancada. Vi isso inúmeras vezes. Colegas conselheiras federais que se socorriam a mim durante uma determinada pauta, dizendo: Daniela, por favor, assuma essa situação, porque eu não posso falar isso na minha bancada, porque senão eu vou ter problemas. Então, isso também acontece lá. Percebe? Então, é por isso que eu digo, é uma vírgula, é um enfrentamento. E como foi dito antes de mim, não é? Além da identificação, como a pesquisa da Soraya traz brilhantemente, narrada pela presidente Patrícia, então, a constatação dessa apuração dentro da classe da advocacia. Então, a advocacia pratica assédio internamente, moral, sexual e de discriminatório. Isso ficou constatado de forma legislativa, o que é um grande ganho, mas como dar efetividade? Então, aqui é a parte instrumental, e depois disso, o que precisa vir depois disso? As seccionais implementarem, porque isso é norma federal. Então, cada seccional precisa absorver isso e dizer como vai regulamentar e atuar dentro dos seus processos seccionais, e nós precisamos ter capacitação da advocacia e dos funcionários para fazer a implementação. Então, nós temos ainda um caminho mesmo diante dessa situação. Vamos ver, então, o que foi aprovado. Vou ficar de pé para ficar mais fácil da gente caminhar. Eu vou, acho que aqui, então, né? Isso. Muito bem. Então, foi aprovada essa lei o ano passado, e é a partir dela que nós vamos dar essa sequência com relação a isso. Né? Então, no Código, no Estatuto da Advocacia, a Constituição, infração disciplinar, praticar assédio moral, sexual e discriminação. Então, como é que isso se implementa? É sobre isso que nós vamos tratar. O processo chega para mim, eu sou designada relatora, 5 conselheiras federais iniciam esse projeto, logo depois dessa aprovação, fizeram ali uma proposta, conversei e pactuei com elas, as chamei, porque entendi que deveria haver alguns ajustes. Então, foi um trabalho muito, muito importante, porque nenhum dos lados, e aí começa até os assédios morais, que muitas vezes é do mesmo gênero, eu achar, tem erros, volte, né? Tem erros, não acho que é desta forma, né? E trazer um impeditivo, ou elas, do lado delas, dizerem: nosso projeto é assim, tem que caminhar desta forma. Então, na medida que recebi e achei que poderia contribuir no texto, as chamei, conversamos, elaboramos, elas entenderam e concordaram com as minhas alterações. Então, construímos juntas as 5 proponentes, mais a minha relatoria, para poder seguir com relação a isso. Então,
que nós, então, aprovamos numa única sessão do Conselho, que foi em agosto, uma reunião intensa, porque tinha lá a demonstração do prédio queimado, tinham bombeiros, várias homenagens, e ficamos ali para depois do almoço. Começou às 16h para fazer análise de pronto com o Conselho. Então, a gente precisava de quórum, interesse, engajamento, majoritariamente masculino, né, para ler, opinarem e aprovar. Então, estrategicamente, eu fiz uma proposta em 3 partes ao presidente Beto Simonetti, que acatou, como relatora, né, na minha relatoria, a estratégia. Então, isso também faz parte desse conhecimento. Fazer a aprovação da alteração aqui com relação à resolução, que ela é muito objetiva e específica. Depois, eu fiz a proposta da abertura de um novo procedimento, porque não tinha a verificação da racialidade, de PCDs, de diversidade, e isso, para mim, era também fundamental. Então, eu pedi também a aprovação de abertura de novo procedimento para encaminhar para as comissões e outras tantas que se sentissem representadas para fazer essa análise e eventual acréscimo posterior, que foi aprovada a abertura desses novos procedimentos. E aí fizemos também a aprovação do provimento, e aí saímos de lá às 20h com estas aprovações, acatando, inclusive, acréscimos de crase no detalhamento que se seguiu. Bom, então aqui, né, advogado ou advogada deve atuar com perspectiva interseccional de gênero e raça em todas as etapas do procedimento judicial, administrativo e disciplinar, afastando estereótipos, preconceitos, problemas estruturais que possam causar indevido desequilíbrio na relação entre sujeitos. Ou seja, é a atuação da advocacia, não importa onde este foco deve haver. Por isso, a obrigatoriedade e a necessidade da capacitação, da compreensão do que vem a ser, né? Seja para a pessoa se purificar, deixar o coração menos peludo e conseguir, né, atuar de forma desembaraçada, sem olhar dessa forma, seja também aquela pessoa que se recebe nesse ataque, ter coragem, né, de avançar e dizer, não, aqui não é sobre direito, aqui é sobre assédio, e nós não vamos seguir desta forma, né? Então, e chamar, muitas vezes, aí, prerrogativas, que vai ter que ser envolvida com isto, né, quando também essa parte acontecer. Muito bem. Os procedimentos, no artigo 55A, que foi o outro inserido, os procedimentos da OAB deverão observar a tramitação e o julgamento com perspectiva de gênero e raça, a ser reconhecida de ofício, ou por solicitação da parte interessada. Quem é a parte interessada? Não faz diferença quem é a parte interessada. Veja como é ampla a aprovação dessa perspectiva. Parágrafo único, o Conselho Federal da OAB regulamentará em provimento disposto no caput, e já aprovamos também o provimento. O que eu quero dizer para vocês sobre isso é isso. Por que precisa ter a capacitação da advocacia que integra o TED? Porque se olhar no processo e perceber que durante aquele processo está havendo, não é, uma atuação ali com um perfil discriminatório ou de assédio, pode de ofício fazer essa declaração e abrir um procedimento específico. Então, essa é a observação. Pode ter procedimento próprio iniciado por causa de um judicial e que se começa um processo no TED porque se verificou assédio ou discriminação, ou pode ter lá no TED um determinado encaminhamento em que está se praticando assédio ou discriminação dentro do TED por uma das partes, por exemplo, e ali se desdobra um processo específico, incidentalmente, para se abrir um processo de assédio ou discriminação. Então, veja que ele é amplo, ele pode ter início por si, por causa de um ato externo, ou, na verdade, até um desdobramento de um procedimento que já esteja lá por outras questões. Então, eu acho isso muito interessante, porque ele fica nessa leitura ampliativa e por qualquer um que possa se sentir interessado ou também de ofício, não é? E no artigo 71, que foi a outra inserção,
Normativa, inciso 7º, em conjunto com o Conselho Federal e o Comitê de Acompanhamento e Capacitação sobre Julgamento com Perspectiva de Gênero e Raça, organizar, promover e desenvolver cursos, palestras, seminários, discussões a respeito do julgamento com perspectiva de gênero e raça, visando a formação da consciência de julgadores, conselheiros, servidores, membros para afastar os estereótipos, preconceitos, problemas estruturais que possam causar indevido desequilíbrio na relação entre os sujeitos. Então, já ficou previsto a criação deste comitê, e aí no provimento nós vamos ver como é a composição desse comitê. Tudo isso teve muito debate, né, gente? Vamos dizer, cada letrinha teve debate aí, né? Como eu falei, até crases e vírgulas nós verificamos naquele momento. Enfim, mas a questão é justamente ter também esse comitê permanente para poder dar efetividade. Então, já foi previsto também lá no Sistema Federal. O que as seccionais precisam fazer é trazer para si, né, fazer a sua regulamentação e criar isto que nós estamos conversando aqui hoje, que é justamente poder fazer a capacitação, qual é esse protocolo, como é que a seccional de São Paulo vai fazer esse enfrentamento e internalizar nos seus TEDs a efetividade dessa norma. Também esclareço, vamos pensar que uma seccional não fez nada disso, não está fazendo sua lição de casa. Acho que tudo isso é mimimi. O que vai acontecer? O processo do TED quando chegar no Conselho Federal, esse recorte vai ser feito. Entendeu? E vai ser feito, e, em sendo feito, pode ter todas as consequências, inclusive nulidade de julgamentos anteriores, se percebeu que essa situação trouxe um desequilíbrio de partes, né, não houve a mesma leitura, isso pode, inclusive, anular a decisão e fazer o retorno, ou, eventualmente, fazer uma decisão que suplante aquela que foi feita de maneira deformada, aquilo que está trazendo. Então, mesmo que a seccional seja resistente a isto, o que se pode exigir é que no Conselho Federal, ao chegar o processo lá, já se verifique. E o que é importante, o efeito de tudo isso aprovado é de efeito imediato, inclusive com os processos em trâmite, que foi outra quedinha de braço, mas conseguimos colocar lá que, inclusive, os processos em trâmite. Não é, então, daqui para frente. Porque sabemos que, muitas vezes, esses processos duram meses, duram anos. Então, quando é que ia ter efetividade real? Então, não, na verdade, não. A partir da data da aprovação, na verdade, da publicação, que se seguiu alguns dias depois, podemos dizer que hoje, na data de hoje, isso já está em plena eficácia, esperando para ser utilizado. Então, mesmo os processos que estão lá no Conselho Federal do TED, eles já têm que estar sendo lidos com esse recorte, e as seccionais que já estiverem implementando já fazem isso desde a sua base, fazendo esse sistema rodar. Tá bom? E aqui, então, o novo provimento. Aí é que eu falei do novo procedimento, que eu pedi a situação, novos procedimentos, e o presidente acolheu, acatou. Então, é a se acompanhar se isso efetivamente foi feito. Então, acho que isso é importante para todas as comissões e pessoas interessadas, para a Comissão de Igualdade, para a Comissão de Diversidade, e outras que se sentam legitimadas com o objetivo de se pronunciarem sobre as aprovações e, caso entendam necessário e oportuno, façam encaminhamento próprio. Porque lá na aprovação normativa está que é o combate a assédio moral, sexual e discriminação. Então, portanto, isto pode ter uma perspectiva ampliativa, e aí qualquer parte lá, presidente de comissão ou conselheiro, conselheira federal, que sinta que há uma contribuição, pode pedir esse encaminhamento. Deixa eu tomar uma aguinha. Bom, sigamos. E aí o provimento, ele é bem extenso, eu não vou ficar lendo letra a letra, ele já está disponibilizado, né? Provimento 228 de 24, que regulamenta esses artigos que eu acabei de citar para vocês, não é? E que já está lá aprovado. Então, ele já resume um pouco o que eu falei anteriormente, ele já traz, né? Aqui já traz, a gente foi pensando justamente como é que vai fazendo a efetivação, trazendo conceitos e trazendo os processos de gestão. Então, aqui, o conceito, né,
Então, perspectiva de gênero, atividades, órgãos, então, a quem se destina, avaliar fatos, elementos de informação. Então, como é que é feito? Fatos, elementos de informação, provas trazidas no curso do processo, buscando identificar e desconstruir as desigualdades e assimetrias de gênero. Não é? Reconhecida a necessidade dessa aplicação, então, aqui já vai o step by step, percebe? Então, aqui, verifica. Então, algum julgador lá pode falar, eu acho que aqui está tendo uma questão. Então, vamos coletar aqui, ao lado, essas provas, esses fatos, vamos verificar como é que estão essas situações, e se, então, aqueles julgadores ou a parte interessada vai colecionar justamente esses elementos para ver se, efetivamente, vai ser declarada o julgamento, não só na perspectiva de gênero e raça, mas também se está tendo essa infração ética. Então, reconhecida essa necessidade, então vai ter tramitação prioritária. Então, fala, opa, aqui tem um sinal, às vezes não está configurado ainda, que houve, mas aqui está precisando ter um olhar. Então, tem uma situação prévia aqui, a declaração da infração ética. Então, aqui, ó, eu estou achando que nesse processo está surgindo um desequilíbrio. Mas elas são aviltantes, elas são humilhantes. Então, não está se fazendo revel, meu querido? Então, a gente já nomeia um ad hoc aqui para você, e nós vamos tocar, depois, se você quiser assumir aí com o seu procurador, você faça. Né? Então, isso é uma forma de não ter elementos protelatórios ou evasivos para esvaziar a situação. Deferida a tramitação do processo na perspectiva, a Comissão da Mulher Advogada será oficiada para indicar membro que poderá acompanhar, na condição de amicus curiae, todos os atos processuais, presenciais ou virtuais, resguardados o sigilo, quando necessário. Relatoria de ofício a requerimento da parte interessada, verificando a medida se revela necessária, poderá indicar assistência psicológica gratuita à mulher, mediante convênio firmado da OAB com instituições especializadas, e aí, claro, que vai também das caixas de assistência, que muitas vezes já estão avançando nessa situação da saúde mental, da saúde emocional, então também pode ter um braço importante sobre isso. Os processos com tramitação, nessa perspectiva, sendo revel a advogada representada, deverá ser designada defensoria dativa preferencialmente com atuação profissional na perspectiva de gênero. Em se tratando da ausência do procurador da parte representante ofendida, deverá ser designado acompanhamento nos dispostos do parágrafo 2º do artigo 3º, que é aquele lá, do ad hoc, do provimento, se assim requerido, preferencialmente com a indicação de membro com atuação na perspectiva de gênero. Então, veja como vai ser fundamental ter as capacitações, ter os cursos, as formações da perspectiva de gênero, do sistema OAB, porque a ideia é fazer uma mola transformadora e que a advocacia depure mais, não é, o seu grau de atuação nessa perspectiva de gênero e raça. Os membros de órgãos julgadores da OAB poderão se valer de marcos normativos precedentes nacionais ou internacionais, por exemplo, as OITs da vida, não é? As recomendações internacionais. Então, a OAB pode importar essas normas reconhecidas, na qual o Brasil seja signatário, para trazer de parâmetro, muitas vezes, na construção de determinados processos que aconteçam em caso. Né? Assim como recomendações, opiniões consultivas, observações gerais emitidas por organismos regionais e internacionais que se relacionem com esse tema. Diretrizes tratadas no contexto do julgamento devem ser igualmente aplicadas em consideração a todos os tipos de preconceito e discriminação. Aí nós abrimos. Então, quando for declarado gênero, também pode ser feito já o recorte racial, idade, classe, etnia, diversidade ou outras características. Então, não é uma leitura taxativa, ela é ampliativa. Então, nós pegamos a partir da leitura da perspectiva de gênero e fazer com que isso possa se agregar outros recortes que podem, inclusive, agravar aquela situação. Né? Então, com relação a gênero, no caso desse provimento, por isso, disse ao presidente Beto que precisava abrir novos procedimentos para encaminhar para as diversas comissões que possam entender que, eventualmente, um aperfeiçoamento nessa normativa precise acontecer. Né?
Então, e por isso que eu falo, isso é um refinamento que precisamos acontecer. Mas, naquele processo que já foi colocado o carimbo da perspectiva de julgamento de gênero, pode ainda ter outros recortes. Não vai estar sendo tolhido, excluído. Não, aqui é só gênero. Não, eventualmente um TED que fala assim, não, aqui é só sobre gênero, estas coisas não estão previstas. Não, estão previstas. Ela não é só de gênero, como ela é de idade, um etarismo, porque não pode ser causada. A senhora já devia estar fazendo crochê com seus netinhos, você não devia estar aqui, por exemplo, né? Alguma coisa assim. E aí, bebê, você já saiu das fraldas? E assim sucessivamente, essas frases gentis que a gente ouve por aí. Não é? Enfim, então, não. Nesse daqui pode já ter a somatória, leitura ampliativa, tá bem? Ou outras características. A jurisprudência relacionada a julgamentos de processos administrativos que dizem respeito ao tema deste provimento deverá ser sistematizada, cabendo à relatoria incluir, olha aí, na ementa do acórdão o termo julgamento segundo a perspectiva de gênero, para que a gente possa localizar o que está sendo de forma quantitativa e qualitativa, porque senão se perde no sistema. Se a gente não consegue localizar, a gente sabe muito bem o que pode acontecer com uma ementa mal feita ou feita, né, de forma indutiva. A gente não acha nunca mais aquele voto primoroso que ia salvar a nossa vida. E aqui a criação do comitê já está no provimento, aquele que vai fazer. Né? Então, aqui, acompanhamento, que vai ser feito, aí conseguimos colocar majoritariamente feminina, vinculada à diretoria do Conselho Federal, já direto e que vai ter os seguintes membros, são por ordem de nomeação. Alguns, então, secretário-geral adjunto do Conselho Federal, que vai presidir, 5 conselheiros ou conselheiras federais, um de cada região do país, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, um representante do Colégio de Presidentes, um representante do Colégio de Presidentes do Tribunal de Ética, um representante do Colégio de Corregedores, um representante do Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia, a Ouvidora Nacional da Mulher Advogada. Então, o que tem que ser feito nessa conta? Majoritariamente feminina. Vão ser 5 homens os representantes conselheiros federais? Então, eu vou ter que fazer essa conta para que fique majoritariamente feminino esse comitê, permanentemente. Não é uma conta difícil. Advogados conseguem. O comitê se reunirá periodicamente para acompanhar o cumprimento, ou seja, da efetividade. Então, quer dizer, ele tem que tomar iniciativas. Ele não é mediante provocação, esse comitê. Tá? Não, eu tenho que ficar aqui esperando. Não apareceu nada. Não, está tranquilo, ninguém me perguntou nada. Não, não é sobre isto. É literalmente acompanhamento e fiscalização. Como é que está? Tem que acompanhar. Pede relatoria lá para o TED lá do Conselho Federal. Quantos processos vocês já carimbaram? Não, houve algum? Houve indeferimentos? Como é que está esse acompanhamento? Como é que estão as ementas? Fizeram o curso aí de capacitação para os servidores, para todo mundo que está no TED? Então, ele é um comitê de iniciativas. E, claro, que pode também ser buscado para algum aperfeiçoamento, mas ele tem uma pauta para poder cumprir. O comitê se reunirá, que já falei, compete ao comitê a elaboração de cartilhas, materiais, inclusive que contenham um compêndio da jurisprudência sobre o assunto. Então, que pode sair a cada ano, 2 anos, 3 anos, mas acho que não deve sair mais do que 3 anos, que seria, por exemplo, o prazo de uma gestão. Acho que toda gestão vai precisar sair uma cartilha nova, atualizada, um compêndio das decisões, entendeu? Eventualmente comentado por quem faz parte desses julgamentos. Então, acho que isso é exigível do comitê e exigível, sim, ali da atuação não só do comitê, como do própria presidência do Conselho Federal, também sem estado a fazer isto, né? Então, aqui junto, os dois promoverá cursos, palestras e tal, que é isso que eu trouxe para vocês, e constatando qualquer conduta dos sujeitos processuais que passa a vigorar com as infrações disciplinares tipificadas no artigo 34, assédio moral sexual, discriminação, né, dessa daqui, a relatoria determinará a instauração de processo disciplinar autônomo, que é isso que eu falei. Então, tem lá o processo, constatei ali, pus um carimbo, estou olhando, aqui tem uma coisa acontecendo, eu desdobro num novo. Autônomo. Então, ele pode tanto vir pela origem, porque já está acontecendo num judicial, uma atuação, infração ético-disciplinar, e eu
pego provas, testemunhas, monto esse processo e vou no TED e falo, olha, teve uma infração ético-disciplinar nesse processo judicial administrativo, nessa atuação aqui, contra essa advogada, nas situações tais, e entro do começo por causa disso, ou mesmo o processo dentro do TED, que vai sair dali um bracinho e vida própria. Por isso que tem que fazer esse primeiro carimbo, analisar, deu, desdobra. E se negar, se os julgadores negarem, então, resumindo, os julgadores negarem, não, aqui não tem nenhum problema, porque eu sou parte interessada, eu falo, peço que aqui tenha uma análise na perspectiva de gênero nesse processo do TED. Por causa disso, 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 disso. Aí vai, passam uns dias, aí os julgadores do TED falam, não tem. Eu recorro. Eu posso recorrer e pedir para que seja provado por que não tem. Provou-se que tem? Processo autônomo corre independente daquele primeiro. Tá certo? Então, o provimento entra em vigor na data da publicação. Revogada disposições em contrário, devendo ser aplicado, inclusive, aos processos em trâmite, a partir da fase processual em que se encontram. Então, acho que ficou redondinho, me parece. Claro que tudo precisa de aperfeiçoamento, mas acho que com esse provimento, toda a funcionalidade processual e toda a relação possível ali, né, ampliativa, não é, e protetiva possível, acho que nós conseguimos avançar. Então, agora é arregaçar as mangas, fazer as capacitações, ficar em cima da criação desse comitê no Conselho Federal, ter a designação logo no começo do mandato, né, fazer ali, né, um meio de campo ali no plenário para ver quem vai ser indicado para quê e quanto. Então, se tem 5 estados que estão representados lá como conselheiros federais, que seja, então, outro do Colégio de Presidentes, que seja outro da Jovem Advocacia, que seja outro, para poder ter, né, territorialmente, o país uma leitura bem diversa desses problemas. E agora é isso, vamos colocar para trazer essa efetividade. E eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso. Muito obrigada. Muito bom, doutora Daniela, parabéns e obrigada por tão bem nos representar no Conselho Federal. Eu percebi que nós temos grandes desafios para 2025, Paty. E aí, eu acho que 2 são muito parecidos, que são do próprio sistema de justiça, que não dá para a gente aceitar que uma norma que é do Conselho Federal fique a critério de uma seccional aplicar ou não. E aí nós caímos igual nos tribunais, quem aplica e não aplica. Então, não dá para ser a recomendação, tem que ser a resolução. O segundo desafio é como nós vamos fazer isso dar certo quando, em outras seccionais, não tem o que temos em São Paulo, que é a paridade e equidade racial no próprio tribunal, né? Terceiro ônus da prova, que também não dá para ficar a critério quando nós partimos da premissa que o assédio é uma realidade em todas as relações sociais no Brasil. Quarto, parece que a gente tem um erro que é salutar, que é no comecinho, que é quando você vai às turmas, quem atende nas salas da OAB, para descrever e narrar ali a infração ética, a denúncia, já faz mal feito. Então, acho que parece que nós teríamos que ter uma padronização, um formulário padronizado com alguns critérios que ali você já conseguiria ter a noção se trata de assédio, se tem gênero, e se gênero será obstáculo, porque será sempre de acesso e entrega de um julgamento justo. Então, parece, Dani, que essa parte operacional nós vamos ter que trabalhar com bastante zelo, e não dá, insisto, não dá para deixar no poderá, porque toda vez que vem uma norma e fala poderá, a gente perde. Então, parece que a gente tem que sair dessa cultura de a gente ganha, mas não leva agora. A gente precisa levar agora. E aí nós precisamos pensar que a gente precisa avançar no sentido de que esse protocolo ele tem que ser, para a OAB, o que é para os tribunais, uma resolução. Senão a gente perde, senão a gente não entrega para as mulheres advogadas o que lhe é de direito, né? Mas, de toda forma, eu acredito que nós já avançamos. Nós ganhamos e nós podemos e merecemos ganhar mais. Obrigada.